A fé que tens, tenha para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Esse trecho é o núcleo de uma discussão que o Paulo vem fazendo sobre usos, costumes, crenças e preferências. Na época da carta dele, era aquela questão: eu sou crente, eu posso comer comida sacrificada a ídolo? Eu lembro do meu irmão, 2 anos mais novo do que eu, ele era muito palhacento, e aí ele chegou em casa para esnobar, ele e a outra minha irmã mais nova dividiam essas palhaçadas. Então ele chegou em casa esnobando, dizendo que tinha ganhado bala de São Cosme e Damião. Tomou um couro do meu pai, né? Por causa desse princípio judaico de comida sacrificada a ídolo. E o Paulo já expressa a opinião dele. Ele vai dizer o seguinte: por que vocês estão preocupados com o ídolo? Do Senhor é a terra. Se te falar que a bala veio de São Cosme e São Damião e você não crê nisso, ainda tem preferências aí, porque uma pessoa pode crer que Cosme e Damião são 2 divindades que vão fazer favores a ela. Outras olham para Cosme e Damião como pessoas boas que fizeram bem e que é legal, então você distribui balas em homenagem a eles. E outros ainda vão achar que Cosme e Damião é só apelido para Pombagira e Exu. Já numa veia racista, né? Porque se você falar que seria Partenon e não sei quem, uma coisa assim grega, ninguém fica com esses medos. Mas se for alguma coisa mais afro, você já fala repreendendo. Então o Paulo chega no meio desse negócio e fala assim: olha, do Senhor é a terra, ninguém tem que ficar com medo da procedência dessa comida, se ela foi oferecida ou não aos ídolos. Hoje ele talvez diria diferente: a gente tem que ficar com medo da comida que você compra no supermercado, ela é mais desgraçada do que qualquer bala de São Cosme e São Damião, né? Que você, crendo ou não no conjunto de crenças dessas pessoas, elas foram oferecidas pensando no bem. Mesmo que você veja com suas filosofias crentezas, né? De não, é que o diabo dá num lugar e toma no outro. Essas coisas são bobeiras. Aí ele começa a dizer: olha, as pessoas creem em Jesus e elas caem em determinadas armadilhas. Um crê que tudo pode comer, mas naquela situação ele fala: mas o débil come legumes, né? Que é interessante como que a verdade ela tem a ver com o momento que ela está sendo dita. Porque numa cultura nossa, de governo Temer, de capitalismo selvagem, quem come legume não é débil, é cônscio, é consciente, sabe o que está fazendo e não quer compactuar com determinada coisa. Mas naquele contexto onde o Paulo estava falando, tinha aquela história dos purismos dos judeus. Uns não aceitavam que se comesse carne de porco, outros já pensavam assim: não coma carne nenhuma, porque quem não come carne é superior aos demais. Aí naquela discussão ele chega e diz: olha, um entende que em Cristo ele pode comer tudo, que afinal de contas Cristo disse: se vocês comerem alguma coisa mortífera não vai fazer dano algum. Mas o débil, o purista, o que está pensando que vai se aproximar mais de Deus dependendo da coisa que come ou não, aí ele come legume. Mas vejam vocês que essa é uma situação bem tópica, bem específica, bem temporal, né? E aí ele vai dizendo de outras coisas, né? Se você vai numa festa, vai ficar perguntando da procedência da comida, ninguém vai viver em paz desse jeito. É o que ele está dizendo em Romanos capítulo 14 e 15. E aí ele traz essa chave que serve para muita coisa, mas eu não estou nem querendo falar aqui dessas questões dos usos e costumes. O que eu estou querendo é que a gente fixe nisso que a gente leu. A fé que tens, tenha para ti mesmo. Tenha para ti mesmo perante Deus. Porque senão a coisa vai ficando incompleta. Porque quando a gente fala em fé, por exemplo, a gente precisa delimitar o que a gente está dizendo. O que o Paulo estava chamando de fé aí nesse sentido. Porque você tem a fé no sentido amplo, que é uma manifestação da graça. Pela graça nós somos salvos por meio da fé. Ou seja, você creu em Deus, essa é a fé da qual ele fala lá,
E a partir do momento que você crê em Deus, você abraça toda a sua graça, sem ficar departamentalizando. Mas também a fé, ela pode ser tomada no sentido operacional, que é quando você está num momento de emergência e você crê, por exemplo, que as dores de cabeça registradas aqui nessa noite podem ser curadas, e isso você vai exercer um ato de fé de Jesus. A gente precisa se reunir para louvar o teu nome. Em nome de Jesus, nós repreendemos toda a dor de cabeça. Você tem a liberdade em Cristo para exercer essa fé ou não, para ficar massageando a dor de cabeça ou não. Exercer isso não vai te levar ao céu ou ao inferno, mas te faria acabar com a dor de cabeça, né? Então tem a fé no sentido amplo, que é a manifestação da graça de Deus em favor de todos os homens, tem essa fé operacional e tem essa fé que eu vou chamar de da vivência, das suas preferências, do seu entendimento, que é essa questão, por exemplo, se eu devo ou não devo comer comidas sacrificadas a ídolos. Uns vão se enxergar totalmente livres diante de Deus, outros vão se enxergar totalmente oprimidos diante de Deus, porque uns veem que Deus é amor e o amor de Deus me torna responsável. Outros entendem, não, Deus é amor, mas Deus é justiça. E eu gosto dessa parte de justiça porque eu sirvo a Deus, mas eu tenho uma veia escravocrata, porque se eu não fosse escravo de Deus, eu ia escravizar todo mundo, então eu preciso que Deus me dê umas lapadas. Porque Deus é amor, mas Ele é justiça. Aí o Paulo está dizendo, vamos discutir isso não? Essa é a fé que você tem? A fé de tomar cajadada, seja lá em que lugar seja essa cajadada, e essa outra é a sua fé, atrevidinha de querer surfar nas ondas perigosas de algum oceano psicológico. A fé que você tem, tenha para você mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Mas mais do que discutir essas questões, eu estava dizendo, o que eu queria era que a gente prestasse atenção rapidamente no convite que o Paulo faz nessa discussão aí, meio Luciana Gimenez, e ao mesmo tempo essa discussão com um teor de sabedoria. Porque ele estava ali escrevendo aos romanos, e aquela ali já era uma versão de várias cartas que ele escreveu para outros povos e outras igrejas, e ele chega e diz assim, olha, vocês estão brigando por muita coisinha que não compensa brigar. Por outro lado, embora ele tenha resolvido aqueles problemas ali com essa carta, no sentido eterno, essas pequenas palavras de Paulo, um convite para que a gente pense. Pense em quê? Primeiro, que a fé que eu tenho que ter para mim mesmo, não é só até aí não, porque senão você vai virar opinião. Vai virar essa cultura do Brasil, do opressor sincero. Eu tenho o direito de expressar minha opinião. Cale a sua boca! Essa é a minha opinião. Esse a gente vê o versículo apenas a fé que tens, tenha para ti mesmo. Só que ele vai dizer uma outra coisa, que é tão grave quanto responsável. A fé que tens, tenha para ti mesmo perante Deus. Parece uma frasezinha boba, mas essa frase ela é muito séria e muito grave. Seja lá que fé você tem de ter essa fé perante Deus. Porque quando você vive perante Deus, que é o nosso espelho, e é um espelho diferente que você olha para ele e faz aquela pergunta, espelho meu, existe alguém que precisa ser mais transformado do que eu? Aí acabou a opinião. Porque você tem Jesus como seu espelho, você está sendo convidado o tempo todo a ser transformado. É isso que é ter a fé para você mesmo perante Deus. Porque quem tem uma fé para si mesmo diante de Deus e se relaciona com Deus, se enxerga. O ato mínimo de que tem uma fé para si mesmo perante Deus é se enxergar. E em se enxergando diante de Deus, a gente não vai ser condenado naquilo que a gente aprova. Por um simples fator, porque como eu estou olhando para Deus o tempo inteiro, para Cristo, para o ser humano glorificado que Ele foi e que Ele espera que eu seja, eu vou o tempo todo me avaliando e me modificando. Eu tenho aí discutido com algumas pessoas e eu olho assim, gente, eu estava aí um dia nessa vibe aí. Eu estava nessa cegueira. Eu era um adolescente quando eu tinha 14 anos de idade. Tinha um programa chamado A Voz da Libertação, onde eu
As caixas de som existem, eu adotei elas para mim, tá aqui em casa, elas não estão funcionando atualmente. Mas eu enfiava o ouvido dentro dessas caixas de som ali para ouvir o missionário da Veneranda repreendendo Satanás. E eu achava que aquilo ali tinha o poder de Deus, porque o diabo falava das 4 às 16, às 18. E aí o dia que não tinha demônio no culto, eu achava que o culto não foi poderoso, até que um dia, porque eu tinha essa fé para mim mesmo perante Deus, eu falei, por que a presença do demônio no culto é tão nuclear para mim? Mas aí você vai encontrando vida fora, tem um monte de gente que está nessa. Gente que chega para você e fala assim, não, Deus é um Deus que vive de sacrifício. Deus ama a disciplina. Até porque o ser humano, ele se oferece para a escravidão. Deus não quer ninguém escravo dele, mas Deus gostaria sim que os seus filhos fossem disciplinados em relação a ele. Nós temos colegas aqui, gente que não tinha disciplina nenhuma. Aí passou na polícia militar, se encantou com a disciplina da PM. Porque o ser humano gosta de disciplina. Os piores alunos que eu tenho vão votar no Bolsonaro porque eles clamam por alguém que fala assim, vou te prender para você estudar. É engraçado que essas pessoas que têm esse estilo, né? Elas têm a boca porca, né? Seu merda de bosta. Eles ficam revoltados com a vida e tudo para eles é bosta, tudo é merda, tudo xingando, num linguajar assim bem familiar de que vocês conhecem. Né? Eu estou revoltado com essas coisas de bosta. É tudo assim. Mas essas pessoas que não têm disciplina no falar, clamam por alguém que vão determinar o que elas vão fazer, porque elas precisam se sentir no direito de oprimirem outras pessoas. Aí eu estava dizendo, Deus não quer escravizar ninguém, mas Deus sabe que ser humano gosta de disciplina, e aí Ele esperaria que todos nós tivéssemos os nossos propósitos com Ele, que é aqueles propósitos que ninguém faz. Vamos perguntar aqui, não quero que ninguém responda, que leu a Bíblia essa semana com certa disciplina. Quem aqui orou ao Senhor com persistência, com certa disciplina? Porque a gente é disciplinado para ganhar mais no final do mês. A gente é disciplinado para fazer um voto e ser atendido no final do mês. A gente é disciplinado para que as minhas palavras ficam tão boas que eu até posso transmiti-las e todos me verem falando. Aí Jesus fala assim, acaba com tudo isso, entra no seu quarto, fecha a porta, olha a disciplina. Entra no seu quarto, fecha a porta, fala com o seu pai em secreto, e o seu pai que estiver em secreto te recompensará em secreto, para matar essa coisa nossa de ser disciplinado, porque a gente vai aparecer. O que Deus espera é que a gente tenha essa disciplina em relação a Ele, porque o ser humano precisa ter critérios. Né? Mas a gente esquece disso tudo e pensa assim, não, eu vou nesse caminho aqui que me ensinaram, eu vou nessa trilha. E eu ofereço o meu melhor, eu faço tudo o que eu posso, e o Senhor vai ter que me recompensar, porque eu não conheço ninguém que se deu mal fazendo isso. É verdade. Eu conheço alguns que se deram mal fazendo isso, porque Deus quer a sua disciplina e não a sua barganha. Um dia Deus chegou para o povo de Israel e disse para eles, olha, vocês foram bem disciplinados. E vocês tiveram fome, passaram nudez, tiveram necessidades, para que vocês possam entender que vocês não oram para conseguir as coisas, vocês oram para estar comigo. Para vocês compreenderem que nem só de pão vive uma pessoa, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, ainda que não venha o pão depois. Então, Deus ama a disciplina, mas o crente, pensando em estar cultivando a disciplina, ele ama a barganha. Eu faço isso porque eu quero deixar chegar aqui. Porque olha só, todo mundo que faz isso se dá bem. E aí a gente tem, no meio das histórias da Bíblia, onde todo mundo se deu bem, nós temos várias contra-histórias onde as pessoas aparentemente se deram mal, porque não é o se dar bem ou se dar mal, é estar em Cristo. A fé que tens, tenha para ti mesmo perante Deus que vai te disciplinar. Por que eu estou pensando nisso? Porque a gente precisa, ao invés de ficar discutindo o que é certo, o que é errado, o que é adequado ou o que é inadequado, a gente precisa se perguntar quem se enxerga em Cristo é que faz essas perguntas. Por que eu tenho preferências? Ou melhor, por que eu tenho determinadas preferências?
Por exemplo, um grupo que julga o outro pode perguntar: por que para eu crer em Deus eu consigo realmente acreditar que Deus é movido pela minha disciplina no dinheiro? A gente tem ouvido isso, né? As pessoas acreditam que Deus se deixa levar pelo dinheiro. A maior igreja do Brasil, ela tem essa filosofia. Meu filho, se não for ali no teu financeiro, não rola. E a coisa vai prosperando. Mas a pergunta que alguém deveria fazer é: por que eu, transformado em Cristo Jesus, e por Ele, por que eu entendo que Ele necessita de dinheiro para receber a minha fé? Essa é uma parte da pergunta. A outra parte da pergunta é para aquela outra pessoa que sabe que Deus não precisa de dinheiro, mas também não faz nada pelo reino de Deus. Olha, Deus não vive de dinheiro e olha, Deus não oferta para nada para ninguém, não. Quando Deus em pessoa chegou e disse: olha, a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da seara para que mande trabalhadores para a sua seara. E em outro contexto ele vai dizer: digno é o trabalhador do seu salário. Sabe isso aí que todo mundo acha que é vagabundagem? O trabalhador, ele é digno desse salário. Aí o Paulo chega e fala assim: olha, não estou aqui para poder arrecadar de ninguém não, mas Deus ama quem dá com alegria. Olha só, então você tem de um lado alguém que precisa perguntar por que tal pessoa acredita que Deus é movido pela questão financeira, e o outro lado precisa perguntar por que mesmo sabendo das necessidades do reino de Deus, eu não estou nem aí para isso. Por que me falta alegria em compreender que existe gente honesta em um meio tão desonesto? Né? Alguém pode pensar assim: eu sou liberto em Cristo, e eu não me misturo com as coisas do mundo, por isso que eu não vou comer essas coisas sacrificadas aos ídolos. Aí a pessoa tem que perguntar: mas por quê? Se o meu Senhor é Senhor sobre todas as coisas, por que não estou com medo de uma criatura inferior a Ele? Que é a pergunta que o Paulo nos faz. Por outro lado, alguém que não serve a nenhum espírito maligno deveria perguntar também: se o meu Senhor é Senhor sobre todas as coisas, por que eu não tenho empolgação em relação a esse Senhor? Tem gente aqui que não emite um louvor Zeca ao Senhor, nem louvor de chuveiro. Você faz um contraste no meio da semana: quantos funks você sussurrou e quantos louvores ao Senhor você cantou, quiçá neste encontro. Porque a outra pergunta que o liberal livre tem que se fazer: por que a minha liberdade não me faz me apaixonar por Jesus? Por que Ele não é meu Senhor nesse sentido? Por que ser livre é nem pensar nele? É ser livre nele ou é ser livre dele? Que o que a gente vê em algumas pessoas que se sentem livres é isso: eu sou tão livre que eu quero nem saber de Jesus. Jesus que vai catar coquinho. Aí você tem essa disputa entre os que mandam Jesus catar coquinho e entre os que querem que Jesus seja um coquinho no coco. Ai, Jesus, Senhor, me carregou, eu pensei, eu olhei, eu fiz, eu aconteci. Que a gente tem essas disputas. Então, mais do que a gente está perguntando assim, do que Paulo estava querendo dizer, ou o que a gente deve ou não deve fazer, a gente tem que perguntar isso, porque não é para eu ter uma fé para mim mesmo perante Deus. Eu tenho que perguntar o porquê das minhas preferências. Por que eu consigo pensar que Deus é interesseiro por grana? E aí a pessoa traz uma lista: não, porque fulano, ciclano e betano fez. Outro dia eu estava num evento de família e estava lá a minha mãe conversando com uma outra colega congênere. Congênere que eram sogras falando de noras e de famílias, né? E aí ela estava lá falando assim, e eu assustei com a minha mãe, porque eu tive uma criação onde nós íamos à mão do Senhor, os milagres do Senhor acontecendo, e estava lá conversando com a mulher numa festa de família: não, porque eu fui na igreja tal e fiz do jeitinho que o pastor falou e deu certinho. Que tragédia! Por que ela consegue pensar nisso? Porque o que ela fez lá, ela fizesse em qualquer lugar, ia dar certo por um simples fator: ela está em Cristo. Não, mas daquele dia em diante eu entendo que é do jeito que o bispo fala. Meu filho, você serve a homem, a bispo ou é a Deus? Então estavam ali as duas felizes, se orgulhando pelo que elas tinham constatado. Mas a nossa fé em Cristo deveria nos fazer perguntar: por que eu creio nisso?
Eu lembro que na minha juventude, quando estava acontecendo esses movimentos das pessoas caírem nos cultos, meus colegas ficavam com aquele medo assim, mas se a gente for lá e cair? Falou, olha, pode até acontecer da gente ir lá e cair. Se eu cair naquela roda lá, pode olhar por mim que tem uma coisa muito errada comigo, porque eu tenho tanta convicção do Deus que eu sirvo, que Ele não precisa fazer show me derrubando em lugar nenhum e eu não vou cair. Porque tinha aquela história assim, de alguém querer manipular a mente dos outros, né? Então você já joga um paletó assim, todo mundo já cai, todo mundo acha que o poder de Deus é isso. Mas a pergunta é, um dia um aluno se manifestou na sala sobre isso, né? E a pergunta é, por que Deus, que é amor, Ele tem prazer em ver uma multidão de pessoas caindo? Aí o menino respondeu, para mostrar o poder dele. Boa questão. Por que Deus tem que mostrar o poder dele? Humilhando pessoas que são mortais. Ele estava impressionado com o tal de Ben-Hur. Ele chegava assim na sua, aí a pessoa voava longe. Eu falei, pois é, a gente fica impressionado porque a pessoa voa longe. Mas a gente tem que fazer as perguntas que o Espírito faz em nós. Qual é o objetivo de Deus, que é amor, em jogar uma pessoa longe só para exaltar um bem no rim? Qual é o objetivo disso? Né? Há pessoas que gostam disso. Pois é, essas pessoas estão em Cristo, a gente tenta dialogar com elas, alguns se fecham. Não, nem me vem, eu já tenho meu posicionamento, eu não quero saber do que você está falando. Amém. A fé que tens, tenha para ti mesmo perante Deus, porque essa pergunta vai vir. Se você estiver tendo essa fé diante de Deus, a pergunta vai chegar. Porque uma hora a gente se pergunta, Senhor, aí alguém falou assim, mas como que a gente faz essa pergunta? É só você olhar para Jesus. Quando foi que Jesus reuniu multidões para eles verem pessoas caindo? Se tinha alguém que passou pelo planeta que poderia fazer isso por excelência, foi Jesus. Para provar que Ele é Filho de Deus, eu vou só olhar, não vou nem fazer nada. Ninguém faz assim. Eu vou só olhar. Aí não caiu, aí não. E Jesus já fez isso? Jesus nunca fez isso. E aí Ele falou, olha, quem crê em mim fará as obras que eu faço. Vai fazer maiores, mas maiores em relação às que eu faço. Não as obras do anticristo. Por que anticristo? Porque não tem objetivo nenhum a não ser aparecer, a não ser comprovar poder. Que comprovar o quê? Existem situações muito específicas e elas são bem delimitadas, né? Delineadas, como aquela do profeta Elias com os profetas de Baal. Tinha uma opressão ali. Os profetas de Baal tinham se multiplicado e era a hora de Deus corrigir Israel. Aí eles fazem aquela coisa toda debochada, onde os profetas de Baal ficam a manhã inteira orando, pedindo, se cortando, sacrificando. E o Elias, coisas de minutos, faz aquela oração sensata. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, para que fique provado, ou seja, para que o Evangelho seja pregado a essas pessoas, peça ao Senhor que mande fogo do céu. E diz que o fogo do céu desceu, chupou a água que estava ao redor do altar, incendiou tudo. Mas olha que interessante o contraste. Que os profetas de Baal se cortaram, se pegaram, se fizeram um monte de coisa e não deu nada. E o Elias fez uma oração de quem estava em paz com Deus. Sereno é quem tem a paz de estar em paz com Deus, diz a música do Los Hermanos. O Elias estava nessa. Ele estava em paz com Deus. Foi a oração que ele fez. Ele não ficou, agora comece a clamar, derrama, Senhor, ô Senhor, não nos deixe envergonhado. E ficava assim 4 horas. Não, quem faz isso é profeta de Baal. Ai, Alex, mas tem gente que crê assim. Beleza, eu estou aqui falando com quem está me dando a chance de não crer assim. Se você crê assim, o que a Escritura diz? A fé que tens, treina para ti mesmo perante Deus. Porque eu tenho certeza que se você tiver tendo uma fé para você mesmo perante Deus, vai rolar uma pergunta, uma hora. Sempre rola. Agora, quando você tem apenas uma fé para você mesmo, e não é perante Deus, é perante o seu ego, eu creio assim, ninguém vai mudar o que eu estou pensando. E as pessoas fazem isso até por medo, né? Às vezes quando tem que lembrar alguém, calma, fica quieto, fica frio nas suas convicções. Eu não sou seu Deus, não estou aqui para te mudar. Às vezes você vai fazer uma pergunta para uma pessoa
E ela já vai te devolver. Não adianta eu que qualquer coisa que você fale, você não vai me convencer de nada. Quem falou que eu estou querendo te convencer de nada? Eu já estou convencido de que eu não convenço ninguém de nada. Eu apenas creio que o Espírito que habita em mim habita em você, e nessa conversa ele vai te convencendo, se ele quiser. Se a fé que você tem for diante dele, não diante do seu ego erguido com cara de Jesus. A gente vive num mundo assim, onde as pessoas estão tão convictas, mas são convictas de si mesmo. Porque quando a gente for convicto e dizer, eu não tenho que ter medo da vida, não. Espírito de anticristo nenhum vai me enganar, não, porque o meu Senhor é o Senhor verdadeiro, ninguém me engana. Com a convicção que eu tenho de que ninguém me engana, eu vou ouvir todo mundo, eu quero entender o que está acontecendo, as linhas de raciocínio. E aí você começa a entender e o Espírito que habita em você vai te guiando, dizendo assim, olha, aí você está em um terreno perigoso demais. Então, ele vai dizer para você, olha, é isso mesmo que você deu, está certíssimo. Só que eu não tenho isso para você. A gente tem que ter essa abertura diante de Deus. Então a pergunta que eu gostaria que você se fizesse essa noite não é ficar pensando o que deve ser feito, o que não deve, no que você deve crer, quais são os seus critérios. A pergunta é, por que eu creio como eu creio? Primeira pergunta. Segunda, o que eu creio, as convicções que eu tenho, são para mim mesmo perante Deus? Terceira pergunta, se eu estou perante Deus, como é que eu faço para que eu me deixe transformar por Ele? Porque nós somos chamados não só para ter uma fé para nós mesmos perante Deus, nós somos transformados para não nos conformarmos com este mundo. Qual é a filosofia do mundo? Creia, se fecha aí e fica aí. É mais fácil. Agora em Cristo é liberdade. É uma liberdade às vezes que tem até cara de incerteza. Mas é uma incerteza temporária, porque em Cristo Ele vai te guiando no caminho. A gente quer previsão. Ele não, ele só quer te dar provisão. A gente quer prever. Olha, eu tracei isso aqui para mim. Não venha mexer com as minhas convicções, que eu não vou abrir mão delas. Porque é esse o caminho que dá certo. Jesus fala assim, olha, eu sou o caminho, ainda que você não entenda. Segue-me. Segue-me. Não se preocupe com o que comer, com o que beber. E, em última análise, nem com o que pensar, porque você vai pensando, você vai sendo pensado, você vai sendo transformado de glória em glória. Quando você encontra essa liberdade, as pessoas vão continuar tendo a fé delas para elas mesmas perante Deus. Mas você vai encontrando o seu caminho de liberdade sem condenar essas pessoas. Eu conheço muita gente com a fé engessada que eu oro por Jesus. Que ser humano bonito, que ser humano fantástico, que ser humano maravilhoso. Eu só peço ao Senhor para que abra sua mente, mas é o Senhor, eu não. Eu nem entro aí, nem discuto, nem quero saber. Já disse para vocês, às vezes eu me atrevo a discutir nas redes sociais, e a discussão nunca é endereçada à pessoa a qual eu estou respondendo, porque ali eu já sei que eu não convenço. São apenas sementes. Olha, alguém pode ler isso aqui e pode ter um insight. E olha, se não serviu para ninguém, já serviu para mim. O exercício da argumentação já é um exercício para mim, porque eu tenho uma fé perante Deus, que me dá pérolas enquanto eu estou vivendo, que me dá pérolas enquanto eu estou falando, que me dá pérolas enquanto eu estou escrevendo. E aí você vai ficando livre para acolher as pessoas nos seus absurdos, para acolher as pessoas naquilo que você acha que, ou que você achava que era totalmente condenável. Às vezes as coisas em si são condenáveis, a pessoa naquela situação não será mais condenada, né? Então, o convite é esse. Por que você crê nas coisas que você crê? Por que em nome de Deus você está tão fechado? Que percepção idólatra é essa? Porque em Cristo a gente nunca foi chamado para ser fechado. A gente foi chamado para ser uma possibilidade ambulante.
O Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo para ser maior do que o mundo na sua vida, mas a gente está tão imundado, né? O que é imundado? É levado pela concupiscência dos olhos. Por que eu sigo por este caminho? Porque eu tenho fulano, ciclano, betrano, que deu certo isso neles, então é nessa trilha que eu vou. Isso é concupiscência dos olhos, você está se deixando levar pela imagem. A gente está tão imundado que a gente se deixa levar pela concupiscência da carne, que é assim, eu creio em Deus, esse é o discurso, mas a prática é, eu uso meu discurso de crer em Deus para dominar os outros, eu preciso ter garantia de que as pessoas vão andar de acordo com o que eu quero. A gente está tão contaminado pelo que o mundo faz e diz, que a gente só está preocupado com a soberba da vida. Meu filho, eu preciso garantir o meu. Por isso que uns creem que Deus é movido a dinheiro. Por quê? Eu, Alex, não acredito nisso aí, mas eu creio nisso e para mim deu tudo certo. Soberba da vida. Garantia de conforto. Por outro lado, aquele também que acha que Deus não precisa de dinheiro, e de fato ele não precisa, mas também acha que nada mais nessa vida precisa, e aí não contribui com mais nada. Soberba da vida. Porque eu conheço cada crente que reclama que se tiver de dar uma contribuição de R$5, mas gasta 800 num... Como é que é o nome da bilhetinha lá? Conhaque. Não, uísque. Uísque. É uísque. Fico olhando pro brilho do uísque. Amém, se você pode comprar um uísque, compre, mas você tem que perguntar, gente. Meu uísque está me fazendo feliz, mas eu estou fazendo outras situações felizes? São essas perguntas que nenhum dos lados nunca terá razão. Só tem uma razão. A minha fé, eu estou exercendo perante Deus? Porque se eu estou exercendo a minha fé perante Deus, não tem outra saída a não ser essa. Eu vou ser transformado. Não preciso preocupar com ninguém controlando a minha mente e nem preciso controlar a mente de ninguém. Porque um só é Senhor. Um só é Deus e Pai de todos. Um só se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E é Ele quem vai nos guiando. E toda vez que eu tiver de responder uma pergunta para mim mesmo, como eu sou liberto da síndrome do controle, eu vou responder essa questão só para mim mesmo. E não usar disso para sair controlando os outros, porque a fé que tens, tenha para ti mesmo perante Deus. E aí sim, a gente vai ser bem-aventurado, porque eu não vou nem me condenar no que eu aprovo e nem vou ser condenado naquilo que eu aprovo, porque eu estou no caminho daquele que me transforma, no caminho daquele que me ilumina, no caminho daquele que me esclarece. Quem entendeu isso aqui vai saber aplicar isso no dia a dia. Vai saber discernir, o que eu estou querendo controlar? Eu estou lembrando que ontem eu vi um anúncio de uma igreja e eu fiz a pergunta para a pessoa que eu respeito. Eu acho engraçado essa questão do respeito, né? Porque você pergunta, olha, essa campanha que está sendo anunciada é de qual igreja? Você congrega em qual igreja? Eu só queria entender assim, a pessoa que eu conheço é uma pessoa de boa índole, uma pessoa de profundo respeito e muito inteligente. Eu fiz uma pergunta, mas aí eu já tive aquele retorno assim, seja lá o que você disser, eu já tenho meu posicionamento. É uma pessoa boa, tenho certeza de que ela tem a fé dela diante de Deus e que uma hora o Espírito Santo vai abrir a mente dessa pessoa. Mas eu fiquei chocado assim, puxa, eu perguntei como quem tem respeito, e a pessoa respondeu como quem desconfia de todas as intenções minhas ao perguntar. E ainda deixei bem claro, eu fui tópico, né, olha, eu estou perguntando, nem é para mudar suas convicções não, é só porque eu queria entender o cartaz. Porque o cartaz, ele é manipulatório, né? Era uma campanha, um voto, e estava escrito assim no cartaz, qual que vale mais, o altar ou a oferta que se encontra no altar? Jesus criticando os escribas e fariseus e pregar para as pessoas que o que valia mais era a oferta. Se entrasse dinheiro, valia mais essa oferta, o altar não. Aí Jesus pergunta, quem vale mais, o altar ou a oferta ou o altar que santifica a oferta? Jesus ali conversando com a cultura dos judeus. Porque para ele, nenhuma das duas coisas vale. O que vale é o seu relacionamento com a oferta eterna dada antes da fundação do mundo.
Né? Mas ele sendo condescendente, ainda mataram ele, como é que ele ia chegar com essas inovações? Né? Mas aí o retorno foi assim, aquele retorno desconfiado, porque a gente é treinado para desconfiar de tudo que não tiver naquilo que a gente recebeu prontinho. Mas o grande teste que você tem que fazer na sua fé é esse: por que andas tão desconfiados? Porque Jesus mandou você tomar cautela com os lobos, mas é tomar cautela no sentido de exercer o discernimento e não de ficar com medo do mundo e da vida. Cautela é isso. Opa, o que esse cara falou é lógico, mas dá uma examinada. Que nem tudo que parece é. Mas a gente confunde cautela com síndrome do pânico. Mas como é que alguém que está em Cristo pode estar com síndrome do pânico em relação a essas coisas? A gente pode estar com síndrome do pânico no sentido psicológico. Se teto cair aqui ou a abelha picar alguém, uma abelhinha parceira pentecostal aqui, se ela picar alguém, alguém pode desenvolver alguma síndrome do pânico. Isso é natural. Estou falando dessa síndrome do pânico em relação à paz que você deveria ter em Cristo. Aí as pessoas têm paz em Cristo, a paz em Cristo. Por que você tem? Porque eu estou em Cristo. Não abro mão das minhas convicções. Nem preciso começar a falar que eu não vou te ouvir, tá? Ó, você está sendo usado pelo diabo. Mas você nem ouviu, não estou ouvindo. Não combina com a paz em Cristo. Talvez até por isso as pessoas transformam isso em um culto, né? Esse culto aqui para muita gente não é um culto onde o Espírito Santo está, porque vocês estão me ouvindo, eu estou falando. O culto onde o Espírito Santo está, é onde eu tenho que estar falando e vocês estão repetindo e ninguém está ouvindo nada que ninguém está falando, e todo mundo quer aparecer mais que o outro. E eu falo, o Senhor está aqui, e vai, eita! Aí eu estou apenas fazendo um contraste. Porque o que Paulo vai dizer acerca disso? Essas pessoas creem assim, deixe que elas creiam assim perante Deus. Porque Deus ainda tem compromisso com os indivíduos que estão nesses meios. Assim como ele tem compromisso com muitos que estão aqui podendo ouvir, e na verdade nem ouve, deve ter gente aqui dormindo espiritualmente. Então esse cara não para de falar, pelo amor de Deus. Então se Jesus tem compromisso com quem está aqui sem querer estar, ele tem compromisso com quem está lá falando mais do que ele. Às vezes quer falar e você perturba Jesus. Aí ele vai dizer, olha, seja o caladão que não estou ouvindo nada, seja o barulhento que vai ouvir alguma coisa alguma hora, a fé que vocês tenham para vocês perante Deus, porque ninguém que tem fé nele jamais será confundido. Pode estar confundido agora, mas não vai morrer confundido não. Quando você entende isso, você aprende a respeitar. Eu não tenho esse... Engraçado, eu tenho uma certa forma de ser autoritário, de querer impor o que eu penso. Às vezes eu vejo essa forma como um apelo das pessoas, no sentido assim, a pessoa viu que o que você falou foi com fundamento, aí ela fica, aí tem que ganhar a conversa, é o dono da razão, sabe tudo. Mas eu não estou nem disputando sabedoria, eu só estou falando, fluindo o que me habita, não fiquei planejando o que eu vou dizer para impressionar ninguém, só flui. Né? Mas não tem problema, Jesus também foi chamado de todas as coisas e a gente tem que ir na veia dele. Em resumo, vamos perguntar isso todos os dias, vamos nos perguntar. Por que eu creio no que eu creio? Por que a minha liberdade é só em relação a essas coisas que me distanciam de Deus? Ou, por que minha liberdade é só no sentido de me fechar para a vida e para tudo, confundindo isso com santidade? A fé que você tem, tenha. Para ti mesmo, ou seja, não é para manipular os outros. E perante Deus, porque perante Deus ninguém vai morrer confundido. Amém?